Então vamos começar Atos capítulo 10, versículo de 1 a seguir, e aí nós vamos pulando os versículos de acordo com a condução da palavra nessa noite pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Quem encontrou, diga amém. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, presta atenção nisso, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, presta atenção nisso, na resposta do anjo, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Em algumas traduções, nesse momento, aí vai estar escrito: ele te dirá o que você deve fazer ou o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos, seus funcionários, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém, queridos? Se você seguir o texto, os enviados, os funcionários daquele homem chamado Cornélio, eles chegam até o apóstolo Pedro. Pedro estava hospedado num determinado lugar, como nós lemos aqui, e eles relatam, mas Pedro já sabia. Pedro diz: eu sei o que, eu quero saber, eu quero que vocês relatem, mas o Senhor já me mostrou, o Senhor já apareceu para mim em visão. Seguindo o texto, Pedro vai com aqueles homens, vai até a casa de Cornélio, e lá Cornélio prepara como se fosse um grupo de estudo, como nós fazíamos, antes da pandemia. Cornélio convidou vizinhos, convidou amigos, convidou pessoas para receber o apóstolo Pedro e ouvir a palavra de Deus através do apóstolo. E naquele lugar houve algo sobrenatural, algo muito especial, muito lindo, que você vai ler. Aqueles que já leram o texto sabem do que eu estou falando. E quando Pedro estava ministrando a palavra, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e todos foram cheios do Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Um mover sobrenatural de Deus na vida dos gentios. Eles não eram judeus. Havia uma luta da parte de Pedro em ir até aquelas pessoas, levar o evangelho, porque na cabeça de Pedro ainda tinha que pregar somente aos judeus. E aí Deus aparece nessa visão e diz: não chame de impuro aquilo que o Senhor já purificou. Então, eu só fiz aqui um resumo, volto a dizer, é importante que você leia na sua casa, que você medite nessa palavra tão tremenda, tão poderosa. Mas vamos lá, alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, o texto começa dizendo quem era esse homem Cornélio. Esse homem era temente a Deus, esse homem andava em integridade, esse homem tinha uma vida de oração. Ele não era um judeu, ele nem conhecia nada acerca da palavra, das escrituras, ele simplesmente era um homem
temente a Deus, que era piedoso, que orava. Ele ensinou a sua família a obedecer, mesmo, é aquela lei do coração, né, como a Bíblia diz. Muitos servem a Deus e têm já aquela lei no coração, mesmo sem ter o conhecimento devido. Era um homem importante porque ele fazia parte da corte. Diz aqui o texto, ele fazia parte, ele era um centurião, ou seja, ele era um chefe de 100 soldados da corte que era chamada italiana. Era um homem importante. Não era judeu, era um homem de outra nação, era um homem que não tinha a promessa diretamente, assim como os judeus eram os filhos, são os filhos da promessa. Mas Cornélio foi usado por Deus para ensinar, né, para mostrar que o evangelho iria chegar aos gentios como chegou a mim e a você. Então, esse era um homem que tinha todas essas características que são características louváveis. Era um homem assim, de uma integridade, de um caráter maravilhoso, mas lhe faltava o conhecimento da palavra de Deus. Lhe faltava, de fato, conhecer em profundidade a palavra, a lei do Senhor. E aí Deus se revela a Cornélio. Deus se revela a Cornélio através de uma visão. Quando ele está orando, por isso que a Bíblia é perfeita, quando Deus diz, você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Então, quando você busca, você vai encontrar. Cornélio estava buscando a Deus mesmo na sua falta de conhecimento, na sua falta de entendimento total, mas ele tinha o coração quebrantado, ele tinha o coração íntegro, e isso já foi o suficiente para dar o primeiro passo. Agora tem um detalhe aqui, amados, que me chama a atenção. A visão de Cornélio é clara. A visão não tem confusão, não tem dúvida. A visão foi tão clara que Cornélio relata a visão aqui onde nós lemos. Quando os funcionários chegam para Pedro, para chamar Pedro, eles relatam a visão novamente. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio relata a visão novamente. E você não vê uma diferença de um relato para o outro. Porque eles falavam a mesma coisa. Porque aquela visão era clara. Primeiro ponto nessa noite que eu quero dizer para você é que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de coisas claras. As coisas de Deus, eu não entendi, mas eu penso que tem que ser assim. Será que eu entendi certo? Será que Deus falou isso comigo? Tem muita gente que às vezes tem um sonho, que às vezes acha que recebeu uma visão, acha que recebeu uma revelação. É muito normal, é muito comum as pessoas chegarem para nós, principalmente novos convertidos, pessoas que estão começando na caminhada com Deus. É muito normal as pessoas, de maneira ingênua, imatura, dizer assim, Deus falou comigo, eu tive uma revelação, Deus me mostrou. Aí quando e é uma coisa que eu sempre faço, porque à luz da palavra é assim que a gente tem que fazer, eu digo, me conte a revelação. Me conta o que é que Deus falou. Aí a pessoa começa a falar e você vai percebendo que não tem nada com nada. Uma coisa não casa com a outra, a pessoa não está nem entendendo o que está falando. Então está aquela confusão. E Deus não é Deus de confusão. Quando Deus revela algo, Ele revela de forma clara. O Cornélio aqui, ele representa uma pessoa que não tinha experiência na fé, que não tinha experiência na caminhada do evangelho. Ele era temente a Deus e orava, mas ele não tinha nenhuma experiência na palavra, ele não tinha entendimento de nada do que significava servir e seguir a Jesus, praticar os mandamentos. Ele não tinha esse entendimento, mas a visão que Deus dá para ele é uma visão clara. Então tem gente que às vezes tem um sonho e é aquele sonho bagunçado. Eu tive uma revelação, você vai ouvir, é uma coisa bagunçada. E eu sempre digo, olha, as coisas de Deus, elas são claras. Todas as vezes que Deus quiser mostrar algo, revelar algo, Ele não vai causar nenhum tipo de confusão. Ele vai dizer assim, assim, assim. É desse jeito. É chegar como disse aqui, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E ele segue dizendo, agora você vai enviar mensageiros a Jope e mandar chamar Pedro. Simples, mensagem clara, direta, porque Deus não é Deus de confusão. Guarde isso. É o que a palavra de Deus diz lá no livro de 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele está falando sobre os dons espirituais, sobre as profecias, principalmente sobre o dom de profetizar, ele diz, Deus não é Deus de confusão. Então guarde isso.
Agora note que o anjo, ele só diz algumas frases a Cornélio. Ele chega para Cornélio e diz, como eu li aqui para os irmãos: Cornélio, tuas orações e as tuas esmolas subiram a Deus. Estão diante de Deus para memória. Ou seja, o que você fez está gravado. O que você fez foi recebido. O que você fez foi aceito. É uma frase curta, é uma frase direta, é uma frase simples. Agora, irmãos, por quê? Pense comigo um pouco. Por que Deus não revelou o restante para Cornélio? Por que Deus não entregou o resto da mensagem? Por que o anjo não continuou falando? Por que o anjo não continuou dizendo: Cornélio, assim diz o Senhor, olha, você tem que fazer isso, vai acontecer isso, é para você fazer tal coisa? Por que o anjo para aí? O anjo para e diz: agora, eu gosto muito da forma que é escrito esse texto, agora você vai enviar mensageiros a Jope e você vai mandar chamar Pedro. E você vai trazer ele aqui, e aí vem mais detalhes. Ele está na casa do Simão, que é curtidor, fala o nome do homem, a profissão, e diz, e a casa dele é na beira da praia. Detalhes, detalhes, detalhes. Porque Deus não é Deus de confusão, as coisas de Deus são claras. Então, todas as vezes que você, eu tive um sonho, não entendi nada. Não entendi nada desse sonho, que bagunça. Eu acho que houve uma revelação, não entendi nada. Deus, lembre-se disso, Deus não é Deus de confusão. Deus fala através de sonhos, fala. Porém, a Bíblia diz que do muito enfado da carne vêm os sonhos. A maioria dos sonhos não tem significado algum a não ser cansaço. Cansaço. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando eu assisto um determinado filme, documentário, quando eu estou pensando em determinada coisa, naturalmente, no final do dia, quando eu deitar, eu vou sonhar com alguma coisa que tem a ver com aquilo. Sim ou não? Só sou eu? Eu acredito que todos, né? Não é assim? A gente vai pensar, está pensando numa conta a pagar. Aí você vai sonhar com dinheiro, vai sonhar com o banco, você vai sonhar com uma série de coisas que tem a ver com aquilo que está ocupando o teu pensamento. Irmãos, isso é carne, nós somos carne. Amém? Nós somos assim, somos todos iguais nesse ponto, é tudo igual. Agora, quando há uma revelação através do sonho, é diferente. Não há confusão, existe uma visão clara das coisas. Deus diz exatamente, e Ele mostra exatamente o que Ele quer fazer. Como eu falei, Cornélio, ele representa aquele cristão novo convertido. Aquele cristão, e quando eu falo novo convertido, eu não estou nem falando só de tempo na fé. É porque está com poucos meses. Não, tem muita gente que passa anos na igreja, mas ainda é um cristão novo convertido. Porque ainda nunca leu a Bíblia toda, não tem ainda uma experiência no caminhar com Deus. Então, esse novo, ser neófito, a gente usa esse termo novo convertido, mas a Bíblia chama o neófito. É aquela pessoa que ainda não tem a experiência necessária, ainda não chegou naquela estatura de homem, de mulher, de varão perfeito, como a Bíblia diz. Está caminhando, está aprimorando, está melhorando, mas ainda é considerado uma criança nas questões espirituais. E Cornélio representa essas pessoas. Deus estava ensinando a Cornélio que orar em casa, ser piedoso, dar esmolas, não era o suficiente. Cornélio precisava de um pastor. Cornélio precisava ouvir a voz profética. Tem gente que acha, eu oro em casa, eu vi o anjo apareceu e falou para mim. Mas olha que maravilha, o anjo diz, eu vou falar só essa parte, só o que você tem capacidade para entender, só o que você precisa saber agora, só o básico. E agora você vai mandar chamar o pastor. Agora você vai mandar chamar o profeta e você vai ouvir o que ele tem para lhe dizer. Neste texto, Pedro representa o pastor, o profeta, a voz que Deus levantou para trazer a sua mensagem, trazer a sua palavra. É o homem de Deus que conhece a palavra, que tem experiência para ministrar a sua vida. O cristão, principalmente o novo convertido, aquele que está começando a caminhada com Deus, precisa entender que existem níveis de relacionamento. É preciso entender, senão você nunca amadurece, senão você nunca cresce. Ou você cresce
de forma errada. Ou você cresce de forma infrutífera. Quando você não entende os níveis de relacionamento. Quando você não entende as etapas da vida. Quando Deus diz assim aos filhos: filhos, honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Deus está dizendo: entenda que você está abaixo dos seus pais. E que você deve tudo aos seus pais. E que você precisa entender o seu lugar, abençoar e honrar os seus pais para que você tenha a bênção de Deus. Porque no futuro você também será pai, você será mãe. Então Deus está dando uma direção: olha, aprenda a viver a etapa. Hoje você honra seus pais para que amanhã os seus filhos honrem você. Então são as etapas que nós precisamos entender e compreender esses níveis de relacionamento. Deus pode falar com um novo convertido? Claro que pode. Claro que pode. Agora ele só vai falar o básico. Ele só vai falar aquilo que esse novo convertido ou que esse cristão que ainda está em processo de crescimento, de santificação, ele consegue entender. E ele vai falar de forma clara, de forma limpa, bem explicado, para que não haja confusão. Deus fala, mas ele só vai revelar o básico. A revelação profunda, a profundidade da palavra, só vai vir através do profeta. Só vai vir através daquele que Deus designou para cuidar da sua vida. Eu estou falando aqui no masculino, mas isso pode ser um homem ou uma mulher de Deus. Aqueles que Deus designou para ser a voz profética da sua vida. A voz profética na vida de Davi era Samuel. A voz profética na vida de Davi depois se tornou o profeta Natã, quando Samuel faleceu. A voz profética para a nação de Israel durante muitos anos foi o profeta Jeremias. A voz profética para Israel durante muitos e muitos anos foi o profeta Elias e depois o profeta Eliseu. Então, cada profeta é designado a uma nação, a um povo, a uma pessoa. E é essa voz profética que vai trazer a revelação profunda da palavra, que aquele cristão novo, que aquele cristão que ainda está no processo, que ainda está caminhando, que ainda está sendo amadurecido, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, presta atenção nisso, você sempre vai precisar da voz profética. Você sempre vai precisar do pastor, dos líderes, do mestre, do homem ou da mulher de Deus que o próprio Deus designou para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não quebra princípios. O primeiro ponto dessa noite é: Deus não é Deus de confusão. E o segundo ponto é: Deus não quebra princípios. Deus é organizado, as coisas dele são organizadas. Deus, ele não se contradiz, ele não contradiz a palavra. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Ele tem compromisso com ele, com a palavra dele, independente da minha atitude e da sua. Ele vai fazer o que ele prometeu, conforme a palavra dele, que tem todos aqueles se. Então, Deus fala com Cornélio, mas também confirma a Pedro. Tem um texto, eu vou pedir que você abra esse texto, por favor. Amós, capítulo 3, versículo 7. Esse texto precisa estar gravado na sua mente, no seu coração, porque é um texto muito, muito, muito importante. Diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É um nível de relacionamento diferente. Deus não vai falar com todo mundo igual. Todos nós somos amados por Deus, todos nós somos salvos e carecemos da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Mas os níveis de relacionamento são completamente diferentes. E a gente precisa entender isso para ter uma vida vitoriosa, abundante, próspera em todas as áreas. Então, Deus fala sim com Cornélio: olha, tuas orações, tuas esmolas subiram, mas, ponto, agora mande chamar o profeta.
Porque o profeta vai falar para você o que você precisa ouvir. Irmãos, Deus não revelou nada a Pedro através da vida de Cornélio. Deus foi diretamente a Pedro falar com Pedro. Por quê? O relacionamento de Deus com o profeta é direto. Deus não precisa usar uma ovelha para falar com o profeta. Deus usa o profeta para falar com a ovelha. Níveis de relacionamento. Níveis diferentes. Deus não contradiz a palavra dele. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Quando Deus precisa, só para você ter uma ideia, quando Deus precisa repreender uma autoridade, um profeta, um rei, como muitas vezes nós vimos na Bíblia, sabe quem Deus levanta? O profeta. A Bíblia nos mostra que até quando o profeta errava, que muitos profetas erraram, Deus não levantou alguém do povo. Deus trazia o profeta, outro profeta, e dizia: assim diz o Senhor. Eli está aí de prova. A revelação que Deus tinha para Pedro não veio através de Cornélio, mas a revelação que Cornélio precisava veio através de Pedro. O cristão novo convertido precisa ter muito cuidado, porque existem áreas que Satanás ele atua na vida daquele que está dando os primeiros passos na fé. Todos nós somos tentados o tempo todo, independente de ter 20, 30 anos de crente. Nós somos tentados, vai vir tentação, vai vir armadilha para tentar nos derrubar. Porém, no novo convertido, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está dando as instruções para Timóteo sobre o episcopado, aquele que deseja ser um bispo, um pastor, um líder, e ele segue falando sobre diáconos, ou seja, resumindo, aqueles que desejam ter um ministério na casa de Deus, exercer o ministério na casa de Deus. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, que não pode ser um neófito, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Uma área que Satanás atua muito na vida desse cristão novo, criança, que está dando os primeiros passos na fé, é na soberba. Começa a ter um monte de sonho, começa a achar que Deus está falando, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Começa a ouvir todo tipo de gente, começa a dar ouvido a tudo que é mensagem. Irmãos, se você comer tudo que lhe oferecem, a sua saúde física vai ficar debilitada. A mesma coisa acontece com a vida espiritual. Se você come a comida boa, a palavra boa e a ruim do mesmo jeito, vai dar indigestão. Então a sua cabeça começa a ficar pirada, você começa a ver coisa, você começa a sonhar coisa. Nós aqui já lidamos muito com isso. Lidamos muito e a gente precisa tratar com muito cuidado, tratar tanto o pastor quanto eu, os pastores aqui. Por quê? Porque o novo convertido, assim como uma criança, ele é afoito, ele é afobado. A criança, ela acha que pode fazer tudo, pode voar, que ela pode dirigir. Por quê, pai? O senhor não deixa... Tem 10 anos, aí diz assim, por que eu não posso dormir fora? Porque eu não posso ir para a casa do fulano 10 horas da noite. Ele não consegue, a criança não consegue perceber que é criança. É normal isso. Isso é normal, é da cabecinha da criança. Na vida espiritual do mesmo jeito. Ah, por quê? Eu estou ouvindo Deus também. Deus fala com o pastor, fala comigo também. Ah, eu leio a Bíblia, não preciso ir para a igreja, porque eu leio a Bíblia e Deus está falando comigo. Eu oro e Deus está falando comigo. A diferença de Cornélio é que Cornélio era naturalmente um homem sábio. Essa é a diferença dele. Porque aquilo que o anjo falou com ele, ele fez exatamente, ele cumpriu cada palavra, ele cumpriu tudo que tinha que ser feito. Porém, muitos não são assim, muitos nem ouviram Deus falar, porque se Deus de fato estivesse falando. Mas quando você vai provar, como a Bíblia diz que nós devemos provar, né, as profecias para ver se de fato são de Deus, quando a gente vai provar, ela não subsiste, ela não, de fato, aquilo ali é uma coisa do enfado da carne, da mente, que às vezes fica perturbada. O novo convertido, o Satanás vai sempre trabalhar nessa área da soberba. Ah, não, está vendo? Deus está falando comigo, e ele vai achando, está vendo que eu também estou tendo revelação, estou tendo visão. E o apóstolo Paulo está dizendo que o novo convertido tem que ser protegido, porque senão ele vai cair na armadilha e na condenação do diabo. Então veja bem, o anjo diz, vá chamar Pedro e ouça o que ele tem para dizer. Sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? É como se o anjo estivesse dizendo, quando Pedro chegar aqui, você vai ouvir. Você não vai falar, você vai ouvir o que ele tem para lhe dizer. Você vai ouvir a revelação.
Interessante que o anjo não diz em momento algum, quando Pedro chegar, Cornélio, você vai dizer a revelação que você recebeu. Isso é maravilhoso, me maravilha esse texto. Porque o anjo diz, quando ele chegar, você vai se calar. E você vai ouvir a voz do profeta. Porque quem tem algo para dizer para você, Cornélio, é o profeta. O que Deus tem para tratar com Pedro, ele vai falar diretamente com Pedro. Ele vai falar com Pedro como ele foi. Pedro estava lá do outro lado, na praia, com fome, que eu acho que a dona de casa demorou, serviu o almoço, a Bíblia diz que ele estava com fome. Estava com fome. E aí teve uma visão, Deus falou com ele, Deus revelou tudo para ele e preparou para ir entregar a palavra profética, não só a Cornélio, mas a todo um povo, né? Porque tinha ali família, amigos, vizinhos. Agora, o que Deus tem para falar com Pedro é direto. Agora, o que Deus tem para tratar com Cornélio, ele vai usar Pedro para tratar Cornélio. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Deus fala com o novo convertido, fala. Mas ele vai falar o básico. Por quê? Uma criança não tem capacidade para receber revelações profundas. Ela precisa do mestre, ela precisa do profeta, ela precisa do pastor, ela precisa de alguém que sente com ela e ensine o caminho. Diga, olha, é assim, assim e assim. Ela precisa de alguém que discipule. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou 12 homens e durante 3 anos ele discipulou. Ele mostrou o caminho. E eram homens que conheciam a lei. Eram homens judeus. Eram homens que já tinham suas famílias. Eram homens responsáveis. Eram homens que tinham sua profissão. Porém, Jesus ensinou o caminho que eles não conheciam. Jesus revelou a profundidade da palavra que eles ainda não tinham conhecimento. Níveis de relacionamento. E eu termino dizendo para você o seguinte: não queira ser Pedro quando você ainda está no estágio de Cornélio. Deus não quebra princípios. A palavra está com o profeta. A palavra profética é que traz vida para nós. Você já imaginou se Cornélio dissesse assim, mas eu oro. Deus apareceu para mim. O anjo apareceu. Ali era a representação de Deus. Se Cornélio dissesse, isso aqui já é suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para terminar. Eu não terminei a mensagem. Se Deus permitir, nós vamos continuar na terça-feira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Cornélio tivesse a mentalidade que muitas pessoas erroneamente têm, Cornélio não teria desfrutado das grandezas espirituais que ele experimentou, que ele provou em um sermão. Apenas uma mensagem que ele ouviu do profeta. A Bíblia diz, e Pedro ainda estava falando, e o Espírito Santo caiu em cima de todos eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles deram ouvidos à voz profética. Deus, ele não fala com aqueles que não estão prontos para receber a sua palavra. Deus se revelou a Cornélio porque ele era um homem preparado para receber essa palavra. É por isso, irmãos, que é muito fácil você discernir. Quando alguém vier para você e disser assim, Deus me trouxe aqui para falar algo para você. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. É muito fácil você discernir se é de Deus ou não. Você precisa conferir com a palavra e o propósito daquela profecia. E se quem está falando aquela profecia é apto para entregar aquela palavra para você. A voz profética precisa ser respeitada. Precisa ser obedecida. Agora, muito cuidado com os falsos profetas. Muito cuidado com os meninos na fé. Aqueles que ainda não têm experiência com Deus. Não é nem por maldade, é por meninice mesmo. Acha que, Deus falou isso para mim, então eu vou dizer para o irmão, eu vou profetizar. Cuidado, você que já é mais maduro, que já está há mais tempo, cuidado. E você que está dando os primeiros passos na fé, espere a fase de Cornélio passar. Seja um aprendiz como Cornélio, seja humilde como Cornélio. Chame o profeta, chame o mestre, chame o pastor, para que ele possa trazer a revelação profunda para a sua vida. Se você e eu não precisássemos da palavra profética, não haveria necessidade de estarmos aqui. Nós só estamos aqui na igreja, nos reunindo como igreja, não só para adorar ao Senhor, mas para receber a revelação que em casa, mesmo orando como Cornélio, mesmo sendo piedoso como Cornélio, essa revelação profunda jamais virá. Porque Deus, ele escolhe pessoas específicas para
levar e transmitir essa palavra profética. Amém, queridos? Então fique de pé no nome de Jesus, que aquilo que foi ministrado nessa noite queime no seu coração e que você seja, assim como Cornélio, pronto para receber a profundidade, aquilo que Deus te revelar de forma profunda. Agora, entenda os níveis de relacionamento e obedeça à voz profética que Deus levantou e que colocou na tua vida em nome de Jesus. Amém?